Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre nós sermos fortalecidos pelo Senhor em meio às crises da nossa vida. Como nos fortalecemos em meio à crise? Como buscar forças em meio às lutas e batalhas que nós enfrentamos? Não sei você, mas eu já passei e volta e meia passo por algumas crises, algumas lutas. Quem aqui enfrenta algumas dessas lutas, né? Quem está enfrentando alguma luta nesse momento, fica à vontade que a gente ora por você depois. É um desafio nós reconhecermos as nossas crises, as nossas lutas. Às vezes as crises são no que diz respeito à família, às vezes é a crise financeira, às vezes uma crise de relacionamento, de trabalho, mas enfim, ao longo da vida passamos inúmeras crises. E como lidar com essas crises? Esse texto, acredito que é um ponto de partida para refletirmos sobre essas lutas. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 33, diz assim: ao meio-dia, 33 não, tá? Marcos, eu estou no 15. Marcos 14, a partir do versículo 43. Diz assim: no mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus e disse: Rabi, exclamou e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês, ensinando, mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Pode se assentar. Fique à vontade. Interessante esse texto, porque se você acompanhar esse capítulo, você vai poder perceber que é um capítulo decisivo, ou um momento decisivo na história de Jesus. Porque em todo esse capítulo nós vamos ter a oportunidade de perceber que Jesus vivenciava ao longo dessas horas que antecediam a sua crucificação, ao longo desse tempo, ele vivenciava e experimentava um momento de profunda crise e luta. Porque você vai poder perceber que os instantes finais da sua vida eram sinalizados para ele e para os seus discípulos. Jesus estava, naquele momento, se preparando para a sua crucificação e vivenciando uma angústia e uma preocupação profunda. Se você acompanhar em todo o capítulo, ele teria naquele momento, ou nos momentos que antecediam essa ocasião, teria com os seus discípulos possivelmente a última ceia, antes, ou melhor, a última ceia de fato, antes da sua crucificação. Eu fico imaginando algo tão corriqueiro para Jesus, naquele momento ganhava uma tônica, uma revelação ainda maior, porque ganhava um peso, pois seria um último momento antes da sua crucificação, de mesa com seus discípulos. Então Jesus vivenciava uma crise. E é interessante que, ao olharmos para esse texto, nós podemos perceber que a crise emocional que ele experimentaria é tão profunda que, alguns momentos após esse início de capítulo e esses passos iniciais do seu momento final de crucificação, ou que antecederiam a crucificação, são tão decisivos e tão difíceis para Jesus que ele vai orar, e nós sabemos que
antes de tudo isso acontecer, ele chega a suar o quê? Sangue. Pare e pense comigo. O peso que ele carregava consigo, a luta emocional que ele vivenciava naquele momento. E se você parar e avaliar, era uma crise que lhe era imposta não por conta de decisões e dificuldades que ele havia realizado ou experimentado, mas a crise que ele vivenciava naquele momento e toda a luta que ele viria a passar foi uma escolha, sim, de se manter fiel ao propósito do Pai, mas tudo isso em função e por amor a cada um de nós. Uma crise que ele experimentava, mas que era fruto de um ambiente externo, de uma realidade alheia à sua vivência e à sua experiência. Jesus passava por um momento decisivo na sua vida por conta de crises que os outros, de alguma forma, lhe impuseram. E eu não sei você, mas quantas crises ao longo da minha vida, e acredito que você também, já vivenciei e acredito que ainda vivenciarei por conta de agentes externos, de pessoas, de situações, de coisas que me cercam, que de alguma maneira lutas e pelejas virão a trazer sobre a minha vida. Amados, o fato é que as crises virão independente das nossas escolhas, independente do fato de sermos ou não bons ou de nos mantermos ou não fiéis à palavra de Deus. Mas o fato é que se não nos mantivermos fiéis e não buscarmos ao Senhor, como a palavra nos diz, enquanto nós podemos achá-lo, quando estas crises vierem sobre nossas vidas, como nós a enfrentaremos? Como nós vivenciaremos essas situações? Precisamos estar preparados, porque as lutas e pelejas virão. Não sermos pegos de surpresa em meio a essas crises é uma dificuldade ou um desafio que precisamos nos lançar a vivenciá-lo e buscarmos, de fato, nos prepararmos para estas crises. Alguém já disse que o que revela o sabor do chá é a água quente. Já tentou fazer café com água fria? Alguém aqui já tentou? Deu certo? Ninguém tentou? Ninguém vai tentar. Porque já está incutida a ideia e é uma, vamos dizer assim, uma verdade absoluta para nós que precisamos de água quente. Hoje se discute muito a temperatura da água, né? Antigamente, você pode deixar a água ferver. Hoje não. Quando começa a ebulição, está na temperatura ideal para o bom café, não é isso? É um bom degustador de café, sabe disso. Enfim, amados, o que revela a nossa disposição e amor ao Senhor é como nós enfrentamos as nossas crises e nos mantemos fiéis a Ele. E nos mantemos dedicados à Sua palavra. Porque por meio das crises nós podemos sair mais fortes de cada uma dessas situações e lutas que vivenciamos. Se aprendermos com Jesus algumas lições que podemos extrair desse texto. Se você olhar, nós vemos que Jesus, naquele momento, era traído por Judas. Judas, todos sabem, era o responsável pela administração do ministério de Jesus, pelas finanças. Era alguém importante que Jesus havia delegado a ele confiança, autoridade, responsabilidade. Precisamos aprender, amados, uma lição muito valiosa. E confesso que para mim esse é um desafio muito grande, que pessoas próximas a nós, por vezes, irão nos trair. Por vezes irão nos abandonar em meio às lutas. Por vezes trocarão ou, de alguma maneira, se absterão da dificuldade que nós vivenciamos e do comprometimento que precisam ter conosco em função de algo que lhes pareça mais atraente, mais agradável. Quantas vezes somos traídos por pessoas próximas a nós? E tem muita gente, amados, que não consegue viver uma vida e um relacionamento frutífero com Deus porque não aprendeu ainda essa lição.
haverão alguns Judas ao longo do caminho. E a grande dificuldade é sabermos que a atitude do outro, ou entendermos que a relação com o outro e a atitude do outro não pode de maneira nenhuma determinar a nossa atitude, a nossa ação e a forma como nos relacionaremos com Deus e com o nosso próximo. Se você olhar, Jesus se mantém focado, recebe o beijo, mas não se permite ter a sua ação e a sua decisão de maneira alguma determinadas pela ação daquele que o trai. Quanta gente tem abandonado o Senhor porque em algum momento do caminho foi traído por alguém. Porque em algum momento do caminho achou que alguém deveria ter agido de uma determinada forma e essa pessoa não atendeu às expectativas e por isso se sentiu traído pelo Senhor e até mesmo pelas outras pessoas. Ou transferiu para Deus toda essa responsabilidade. Amados, entendamos que Jesus nos mostra uma importante forma de agirmos diante dessa crise, diante dessa luta. Nos mantermos focados é o nosso desafio, é a nossa meta. E é interessante que, se você olhar para esse contexto, para essa realidade, todo aquele entorno representava e revelava para nós, ou revela para nós, que a crise não era apenas um indicativo da ação de Judas, não era apenas algo que a ação e a atitude de Judas impunha sobre Jesus. Porque se você acompanhar o texto, todos os demais discípulos abandonam Jesus e de alguma forma também o traem. E o único que permanece é incapaz de entender a relação ministerial e o comprometimento com o propósito que Jesus havia estabelecido para ele e para os seus discípulos. Que o único que se mantém ali é Pedro. E ao invés de demonstrar cuidado e amor por Jesus, ele vai lá, tomado por toda a sua, vamos dizer assim, a energia e entusiasmo, arranca a orelha do homem com a espada. Gente, às vezes as crises, amados, nos levam a atitudes impulsivas, nos levam a decisões precoces, decisões impensadas, decisões que de alguma maneira precisamos parar e avaliar um pouco melhor se deveríamos de fato agir dessa maneira. Por isso esse texto é tão importante entendermos que em meio a toda a realidade de luta, Jesus se mantém focado no objetivo, se mantém determinado, se mantém no propósito. E esse texto é tão interessante porque no versículo 51, nós vemos, no versículo 51 e 52, nós vemos uma situação ainda mais curiosa, porque um homem que acompanhava apenas com um lençol de linho aquela situação, de repente o texto fala que ele foge nu, desesperado em meio à crise. E existe um ponto curioso aqui, porque a Bíblia não revela quem era esse homem. Alguns acreditam que possivelmente podia ser o próprio João Marcos, que morava próximo àquela realidade e de repente, vendo um alvoroço, sai correndo de casa e quando vê toda aquela situação, corre desesperado, preocupado com a própria vida. Essa é uma das explicações. Mas o fato é que a crise era uma realidade para Jesus naquele momento. Agora, amados, lidarmos com as crises é o nosso grande desafio. Entendermos que haverão pessoas que de fato nos acompanharão e nos ajudarão, nos sustentarão em meio às lutas. Mas na maior parte das vezes, algumas dessas lutas serão uma realidade pessoal, individual e única para nós. Até porque existem ensinamentos que Jesus deseja transferir e comunicar a cada um de nós no pessoal, de forma muito íntima e particular para cada um de nós. O ensinamento que nós
podemos absorver pela vida do outro é extremamente valioso, mas infinitamente maior é o poder daquilo que aprendemos diretamente com Jesus. E as crises, por vezes, nos levarão a mais próximos dele andarmos. Então, lidarmos com essas crises são desafios que nós vivenciaremos ao longo da nossa vida. Mas algumas lições eu acredito que nós podemos aprender por meio delas. E aí eu convido você a lermos juntos alguns outros textos para aprendermos com essas situações. Juízes, capítulo 16. Se você puder acompanhar comigo. Juízes 16, verso 22. Amém? Como sair mais forte da crise? Seja capaz de romper com o passado. Juízes 16, 22 diz assim: não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. Esse texto está falando de quem? Sansão. Existe um pastor e compositor da região de Cachoeiro de Itapemirim que fez uma letra muito bonita do Ministério Fortaleza de Adoração, contando a história de Sansão. E a canção diz no refrão que o cabelo cresceu, o renovo do Senhor veio sobre a vida dele, e algo especial, de fato, ele pôde viver nos seus momentos finais na sua relação com Deus. Se você acompanhar toda a sua história, você sabe bem que ele, chamado por Deus, um homem que havia apresentado um voto ao Senhor, ao longo do seu caminho se distrai, ao longo da sua vida se distancia do propósito, se deixa levar pelas suas paixões, tem todo o seu ministério comprometido, a sua vida em relação com Deus comprometidas, até que nos momentos finais ele pode voltar a sua mente para o Senhor, novamente dedicar os seus dias a Deus, e nos momentos finais da sua caminhada, honrar o Senhor e o seu ministério. Mas entenda, querido, que esta realidade só foi possível para ele, não porque o cabelo cresceu, não porque o renovo apenas do Senhor veio sobre a vida dele. É fato que essas realidades foram importantes para que ele vivesse, nos seus momentos finais, algo novo da parte do Senhor. Mas isso só foi uma realidade para ele porque ele foi capaz de romper com o passado. Imagine você, se ele fica preso a toda a culpa, a todo o ressentimento, a toda a frustração que por vezes era uma realidade na vida dele por conta do seu distanciamento de Deus. Às vezes o grande desafio para nós é rompermos com o passado. Com o passado que às vezes nos aniquila, com o passado que às vezes nos distancia do propósito, com o passado que às vezes nos leva para longe do futuro reservado pelo Senhor para nós. Rompermos com o passado. Eu não sei como foi o seu passado. Na verdade, a Bíblia fala muito pouco do passado, vamos dizer assim, daqueles que tiveram a sua experiência transformada, mas ela foca mais naquilo que Deus foi e é capaz de fazer na vida de todo aquele que nele crê. Ela chama a atenção para o passado para, às vezes, mostrar como é o presente e o futuro daquele que se dedica e se entrega ao Senhor. Infinitamente mais é aquilo que Deus preparou e reservou para aqueles que o amam. Já diz a palavra que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Amém, amados? Então, por vezes, é necessário que sejamos capazes de romper com o passado. Deus é perito em revelar poder em causas impossíveis. E não sei como anda a situação ou quais são as suas causas impossíveis, mas Deus é poderoso para realizar grandes obras na sua vida. Não se prenda ao passado, mas uma coisa fácil, como a Bíblia nos ensina, é que
desembaraçando do pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Mas outra realidade muito importante: use a crise para crescer emocionalmente. Como andam as suas emoções? Você é uma pessoa que tem tido desafios no que diz respeito às suas emoções, no que diz respeito ao seu coração, às suas decisões, às suas escolhas, por vezes têm sido pautadas pelas emoções que batem à porta do seu coração todos os dias. Aprenda, em meio às crises, a crescer emocionalmente. Lucas capítulo 23, se você puder abrir comigo a palavra nesse texto, diz assim: perdão, 22, 61 e 62. Diz assim: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro, naquele momento, vivenciava uma crise por conta da sua impulsividade. Quem aqui nunca teve dificuldades com a impulsividade? Quem aqui nunca lutou contra, vamos dizer assim, essa impulsividade, essa coisa de tomar decisões impensadas? Amados, todos os dias, às vezes a ansiedade e a preocupação bate à porta dos nossos corações. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, para essa situação que vivenciava Pedro, nós vemos que ele, num tempo bem próximo, anteriormente, ouvia as palavras de Jesus, que ele o negaria, e ele veementemente fala com Jesus: não, eu nunca o negarei, nunca o irei abandonar. Mas Jesus mostra para ele algo que ele faria, algo que nos momentos à frente ele vivenciaria. E nesse texto, tudo aquilo que Jesus havia dito se cumpre. Pedro o nega, Pedro vivencia toda a frustração, a decepção, vamos dizer assim, a tristeza que vinha sobre o seu coração e sobre a sua realidade naquele momento, porque ele nega Jesus, porque ele é incapaz de se manter fiel à sua própria palavra, porque ele é incapaz de pensar antes de agir, porque ele é incapaz de permitir que o tempo molde e o prepare para fazer escolhas bem refletidas e pensadas, porque ele é tomado pela sua impulsividade, pela sua vaidade. E é interessante que, se você continuar acompanhando o texto, continuar lendo os capítulos à frente, Jesus vai ter um momento a sós nos evangelhos com Pedro, depois de toda essa experiência, e sentado à beira da praia com Pedro, vai questioná-lo por 3 vezes acerca do seu amor. Porque Jesus queria mostrar para ele que, da mesma forma ou na mesma intensidade que ele havia negado, ele teria a oportunidade de refletir e repensar o seu amor, a sua dedicação ao Senhor, e voltar-se mais firmemente para o Senhor. E é isso que ele faz. Ele não é tomado pela sua frustração, que algum tempo antes ele vivencia. Ele não é tomado pela impulsividade, pela raiva, mas ele se permite crescer e aprender
a lidar com as suas emoções e a aprender a vivenciar as suas próprias lutas, os seus próprios desafios e a crescer emocionalmente. É interessante que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? Que quando nós somos meninos, agimos como meninos, pensamos como meninos, mas quando crescemos, deixamos as coisas de menino e nos preocupamos com aquilo que de fato Deus espera de nós. Crescer emocionalmente. Parece que não é essa a realidade do nosso tempo, porque quando crianças, nós parece que lidamos melhor com algumas dificuldades e algumas emoções, não é verdade? Criança, por exemplo, quando alguém o fere, quando alguém fala alguma coisa, a criança vai ali, rapidamente, chora, e daqui a pouco o que ela faz? Brincando novamente, esquece de tudo aquilo, se assenta com os amigos, né? Divide os brinquedos, às vezes, né? Porque se tem uma característica das crianças é que dividir nem sempre é muito fácil, não é verdade? Ainda mais comida. Mas a criança rapidamente esquece. Ela parece que em relação a algumas crises emocionais, ela está mais, ou as crianças estão mais preparadas para lidar com elas do que muitas vezes nós. Pedro aprende com a sua crise, com a sua luta e cresce emocionalmente. E você e eu podemos perceber que isso é uma prática ao longo da vida de Pedro. Porque em Atos nós vemos que ele e o apóstolo Paulo têm uma dificuldade entre eles. Mas Pedro cresce com isso e vem a se tornar um dos grandes pastores da igreja primitiva da época. Então cresça em meio às crises. O que você tem aprendido em meio às suas lutas? Já pegou e já desafiou-se a fazer uma lista de lutas que você enfrentou e de ensinamentos e aprendizados que você teve em cada uma delas? Parte do nosso processo de crescimento é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E às vezes a crise nos aponta um caminho de esperança. Por fim, a crise não pode nos destruir, ela precisa nos fortalecer. Ministrar saúde é aquilo que Jesus nos convida a vivenciarmos, a praticarmos em nossa relação com Deus e com o próximo, mas também vivenciarmos uma vida saudável emocionalmente. Marcos capítulo 1, versículo 30, diz assim a palavra. Se você puder, acompanhe aí. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ela passou a servi-los. Jesus estava naquela casa com um propósito, né? Se preparar para momentos que ele vivenciaria do seu ministério que estavam à sua frente. Jesus estava ali com seus discípulos, com parte dos seus discípulos na casa de Pedro, mas ele ouve acerca de uma luta que vivenciava a família de Pedro. Ele percebe a dificuldade que eles estavam experimentando. Jesus vai até aquela mulher, abençoa, cura, ministra a saúde sobre ela e ela, então, é fortalecida pelo toque, pela ação de Jesus. E a partir daquele momento, o que ela faz? Ela vai servir. Ela vai servir. Sabe, queridos, quando nós recebemos um toque da parte de Jesus, esse toque que nos abençoa, que ministra a saúde sobre nossa vida e que é algo especial faz e revela a nós precisamos aprender a nos preparar para, de alguma forma, fazer o mesmo com aqueles que estão ao nosso redor. Porque, através disso, somos fortalecidos e abençoados. Não é à toa que a Bíblia já vai dizer que há muito maior prazer e alegria em dar do que em receber. Não é verdade? Ou não é assim?
Quando abençoamos, somos muito mais abençoados do que abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Então, entenda que as crises não podem nos destruir, mas elas podem e precisam nos ajudar a sermos ainda mais fortalecidos, né? Nós podemos aprender com cada uma dessas situações, mas para isso precisamos permitir que o toque de Jesus se faça presente na nossa vida e que esse toque nos restaure de forma plena para que possamos servir de forma a agradar Jesus e a abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos convida para isso. Jesus nos desafia a isso todos os dias. Jesus espera que possamos ser fortalecidos por cada uma das nossas crises. Jesus permite algumas dessas crises para que possamos revelar a sua glória a cada dia. Lembre-se que a pipoca, não sei se vocês já procuraram saber, mas quando o milho não estoura, ele recebe um nome. Alguém já ouviu dizer? Piruá, não é isso? Por quê? O calor da panela não levou-a a se tornar a pipoca tão bela e saborosa que por vezes a gente desfruta dela. Às vezes, quando não nos permitimos ser lapidados e tratados em meio ao calor das crises, nós saímos delas ainda mais secos e duros, ainda mais inflexíveis e ainda mais indiferentes àquilo que o Senhor deseja fazer. Mas quando nós nos permitimos ser trabalhados por essas crises, revelamos glória, revelamos beleza, revelamos favor do Senhor e, de alguma forma, aqueles que estão ao nosso redor são abençoados pela nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos, fortalecidos pelo Senhor em meio às nossas lutas, revelarmos cada vez mais o seu favor, a sua glória nesse tempo. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Feche seus olhos para nós orarmos. Se você pudesse colocar de pé, fique à vontade. Se não, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, nesse tempo, render a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, pois só Tu és Deus e não há outro como Tu. Queremos, ó Pai, louvá-lo, exaltá-lo e agradecer a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente em meio à angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos rogar forças da parte do Altíssimo, do Senhor, sobre nossas vidas, para que em meio às lutas e crises não venhamos olhar para trás, nem tampouco esmorecer, mas fortalecidos em Ti possamos avançar para a glória, louvor e honra do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos porque o Senhor permite as lutas para que o Seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E é isso que desejamos, é isso que oramos, é isso que buscamos da parte do Senhor. Força renovada, firmeza do alto, poder e glória do Senhor manifestos sobre nós, para que o Teu nome seja engrandecido. Ajuda os Teus filhos, ó Pai, em meio às suas lutas, em meio às suas pelejas. Nós Te louvamos porque a Tua palavra nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, guardada, fortalecida por Ti. E que possamos, ó Pai, adorá-lo e bendizê-lo com tudo que somos nesse tempo. É isso que nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus.